Questão número 5 do nosso material, a questão do EMA 2014, na questão de segunda fase, e ela foi adaptada. O gelo seco corresponde ao dióxido de carbono no estado sólido. Suas aplicações são as mais variadas, desde efeitos especiais em shows à conservação de alimentos. Nesse último caso, seu uso é preferencialmente quando comparado ao gelo comum, que é a água no estado sólido. O texto acima, duas substâncias compostas e um estado físico da matéria. As duas substâncias compostas em questão que ele está falando é a água e o CO2. Então, o que é uma substância composta, Sandrão? É aquela que tem dois elementos químicos. Então, o CO2 tem dois elementos químicos, tem o carbono e tem o oxigênio. E a água, H2O, é uma substância composta. Substância pura composta, né? Tem hidrogênio e oxigênio. Teve mais de um elemento químico, uma substância composta. Esse, Sandrão, é uma substância simples. Substância simples, H2, O2, ozônio, são substâncias que têm apenas um elemento químico só. E aí ele faz aqui, por que o CO2 sólido é chamado de gelo seco? Então vamos lá, por quê? Porque o CO2 está seco igual a água sólida. A água sólida está seca. Porque o CO2 está seco igual a água sólida que sofre liquefação. Está errado. Água sólida, seca, não existe, né? Porque o CO2 é assim chamado porque tem uma aparência de nuvem seca, como nos desertos. Nuvem seca? Também não. O gelo seco é chamado de gelo seco. Por quê? Porque ele está no estado que? Líquido, né? E quando você. Ou no estado sólido. E quando ele abre lá, espontaneamente o CO2 vai passar para o estado gasoso, que ele é um gás. Então vamos lá. É assim chamado porque, apesar de ter uma aparência de gelo, porque ele parece o gelo, ou seja, ele parece com a água no estado sólido, ele na verdade é o dióxido de carbono. Beleza, letra D, como disse no texto. No seu material, a letra E está igualzinha, só que aqui está escrito monóxido. Monóxido. Beleza? Aqui não, aqui está escrito dióxido, houve um errozinho aqui, mas no seu material que está escrito dióxido. Desculpa, está escrito monóxido, tá? Monóxido. E ele não é um monóxido, ele é um dióxido. Você já veio fazendo o curso aí, se você já assistiu às aulas de funções, né? Você vai ver que esse cara aqui, como tem um 2, é o dióxido. Certo? Teve dois oxigênio, é o dióxido. Se tivesse um, como esse aqui é o monóxido, certo? Só tem um oxigênio. Então, letra D, essa quinta questão aí. Bacana?